Olá, meus amigos, a todos do nosso curso básico nível 1 hebraico do nosso Centro Cultural de Estudos Judaicos Yeshua Brasília, Sergipe. Estamos aqui dando continuidade às aulas, né, com o conteúdo da apostila. Esse conteúdo ele sempre vai ser baseado no que está na apostila. Como nós falamos na última aula, né, a aula 3, a aula teórica e prática 3, nós falamos lá alfabeto 1, alfabeto 2, mostramos os grupos das letras, né, mostramos algumas variações de letras. Hoje nós vamos ver aqui uma coisa que você não vai ver no hebraico, mas para nós que somos estrangeiros, né, ou seja, de outra língua, nós usamos... para identificar melhor as letras, foi criado os chamados sinais massoréticos. Sinais massoréticos, né, também conhecido como sinais vocais, constitui, como já mencionamos, um conjunto de símbolos, pequenos traços e pontos, inventado por sábios judeus que viveram na Idade Média. Estes sábios chamavam-se massoretas. O nome tem uma ligação etimológica com o vocábulo hebraico massorá, que significa tradição. Então isso é história, né, dentro do alfabeto hebraico, que começou lá com o arcaico e hoje nós estamos vendo a sua forma mais atual, mais moderna. Se vai surgir outras formas a gente não sabe, né, porque todos os idiomas, todas as línguas, na medida da continuidade, né, dos acontecimentos de cada país, de cada civilização, de cada nação, começa muitas vezes se criam novas palavras, se extinguem algumas palavras também, né, que quando começa a usar uma nova palavra, e às vezes aquela outra palavra que ela era usada, que foi substituída pela nova, ela se torna obsoleta, então com o tempo ela acaba sendo extinguida. Isso a gente vê em muitas línguas, né, em muitos idiomas que são estudados pelo mundo afora, né. E no caso aqui do alfabeto Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico, para que não se perdesse a sonoridade das palavras, foi criado esse sistema que nós vamos ver agora, que são os sinais massoréticos. Já está tudo aqui no quadro, também está tudo na apostila. Você vê aí a parte onde está escrito os sinais massoréticos, né? Que é essa parte aqui, ó. Você vai ver os sinais massoréticos. Na sua apostila está tudo lá, você acompanha daí para frente. Esses sinais massoréticos, eles começam, cada letra, ou seja, simbolizam as vogais que nós usamos na nossa língua, no caso portuguesa, né? Quais são as vogais da língua portuguesa, que representam o som das vogais, as letras A, E, I, O e U. Então, na escrita hebraica, na língua hebraica, no alfabeto hebraico, elas não são encontradas lá, porque elas são uma novidade, né? No alfabeto hebraico tem consoantes que representam elas nas palavras, né? Você não vai ver isso nas escolas da Israel, né? Mas você vê aqui no curso, e em muitos outros lugares você vai ver, na 99,9% dos cursos de hebraico você vai ver. Se for curso estrangeiro, né, que não é lá em Israel, você vai ver esses sinais para te ajudar, para nos ajudar a entender a sonoridade das chamadas aqui no Brasil, né, na nossa língua portuguesa, as letras vogais. Por quê? Porque são sinais vocálicos, são fonemas, né, sinais vocálicos. E que na língua hebraica não existe esses fonemas, né? Existe o conteúdo das letras chamadas consoantes, né? São consoantes, né? Algumas até não existem lá, porque a nossa língua também variou com o tempo, criou novas letras que não existem no hebraico, né? Em contrapartida, nós temos letras no hebraico que nunca existiu na nossa língua também, né? Então, vamos ainda ao que interessa, no que realmente nós precisamos aprender aqui do curso. Nós vamos ver como ficou a vogal A, as letras que representam a vogal A. As letras que representam a vogal A, se você ver aqui no quadro,
Está tudo na sua apostila, mas você vai ver aqui no quadro, ó, letra A, tá aqui a letra A. Aí vem o que representa essa letra. Na língua hebraica você vai ter aqui, vamos dizer aqui, está o P. O P é essa letra que está no centro aqui, né? Então o Kametz representa o som do A. Kametz, esse tracinho aqui com essa pontinha descendo, parecendo um T bem pequenininho. Ele é representado aqui com o som de A. E aqui na letra você vê o P com o A embaixo, ou seja, com o Kametz embaixo representando o som da letra A. Então fica pá. P com A, pá, né? Esse Kametz, ele está aqui nesta letra, mas também nós temos o A, o som do A, ou seja, o sinal massorético representando também a letra A, de outra forma, um tracinho, parecendo um sinal de menos, né? É um hífen no caso, né? Chama-se patá. Você vai ver debaixo da letra, aqui como exemplo a letra P de novo, né? Que é esse, parecendo um G ao contrário, com um pontinho dentro. Tem som de P essa letra no hebraico, né? É o P mesmo que a gente viu lá no alfabeto, né? Que tem som de P, com A novamente aqui, pá, né? Então, qual é a diferença do pá com patá do que o pá com o Kametz? Com o Kametz, o pá, ele fica longo, ou seja, o Kametz dá um som de A longo, ou seja, P com A, pá, né? Ou seja, P com Kametz, juntos os dois dá um pá longo, né? Você vai falar ele mais demorado. Você tem que ter essa técnica, né, de controlar o som, porque as palavras no hebraico você tem que treinar muito, né, a forma de falar elas, porque uma variaçãozinha no som que você comete na sua forma de entonação da palavra, você já pode modificar ela totalmente. Mesmo que você escreva ela certa, você vai estar lendo ela errada ou falando ela errada. Então, o P, com esse sinalzinho que parece um T pequenininho, debaixo dele, juntando o som do P, né? Tem som de P, com esse A do Kametz, dá um Pá longo, né? O P com o patá, que é esse tracinho, é um pá breve, pá, né? Não tem negócio de pá, não, é pá. Entenderam? Então essa é a diferença desse sinal massorético na letra, com a sonorização da letra A. Vamos aqui agora a sonorização da letra E. O que vai ter na letra E aqui, para quem está acompanhando na apostila e também o vídeo, não tem como errar. Se você acompanhar, você não vai ter como errar. A letra E, ela é representada por dois pontinhos, que está aqui, a representação, né, os dois pontinhos. Aqui a gente tinha que ter separado, não foi separado, não tem problema não, ainda está em tempo. Separado, pronto. Aqui está separado, né? Mas tudo aqui representa, não a letra que está maior, mas os dois pontinhos representam o som da letra E. Aqui, ó, letra E, né? É o nosso E do português, né? O som vocálico. Um sinal massorético que representa um som vocálico da vogal E. Então, como exemplo a letra consoante, vamos continuar com o P, né? O P está aqui novamente, parece um G ao contrário com a bolinha dentro. Com o tisserê, a letra E, ela é usada como, na escrita massorética como tisserê, é o nome dela, não é o som dela. Tisserê é o nome, né? No caso, ela se torna aqui longa, igual o exemplo do pá, agora é o P, né? P, se torna longa. Então, tem o P rápido, breve, no caso? Tem também. Então, você vai pegando, tem que ir gravando bem essas regras, né? Não pode esquecer. São três pontinhos que são chamados segolo. O segolo, ele, debaixo da letra P, ele vai dar um som de P também, só que é um pé bem rápido, né? Por exemplo, pé. É um pé breve. Igual o pá lá, aqui é o pé, né? Pé breve.
E o tisserê, que nós falamos antes, é um som longo, tá aqui, ó, longo. Então é pé, né? Entenderam? Essas são as diferenças que variam com esses sinais que dão sonoridades vocálicas diferentes uma da outra. Isso aqui com relação à letra E é o tisserê e o segol, juntando com o P, tisserê embaixo, 2 pontinhos, pé, né? Segol embaixo do P, 3 pontinhos, pé, é rápido, né? Acho que dá para pegar, né, a explicação. Aí vem a letra I, no caso aqui. O I, no hebraico, tem o irigadol e tem o iricaton. Qual a diferença? Mesmo das outras letras lá que nós vimos, né? Na pronúncia. Como exemplo, como som vocálico, e aqui a consoante, né, seria lá na língua hebraica o P novamente, né? O P. Então o P, se você jogar o irigadol debaixo do P, o que vai acontecer? Ele fica de baixo e ao lado, ele é diferente, né? Ele é um tracinho pequeno aqui, formando, parecendo um iude, só que é pequeno. E junto com o iude, que fica do lado, vem o sinalzinho pequenininho, que fica embaixo. Parecendo aqui, é a mesma coisa do iricaton, só que o iricaton, ele tem um som breve. E o irigadol tem o som longo, ou seja, você vai falar um pi, né, um pi longo, quando tem o irigadol, tá? Se você olhar na apostila não tem erro, é o mesmo que está aqui. Primeiro exemplo, né, o pi longo, com o irigadol na consoante P do hebraico. Tem um som de P também na nossa língua, né? Então, para ficar mais fácil, foi colocada essa consoante porque ela tem um som parecido com o som da nossa língua, né? O som do P. Mas também tem outras letras que variam o som. Mas esse aqui é pegando o som do P, né? Então, pi, se você pega o irigadol embaixo do P, vai ficar pi. Não é um pi rápido, é um pi longo, pi, né? Se você pegar o iricaton debaixo do P, aí ele fica igual o pé e o pá, fica rápido, né? Pi, pronto. É o pi breve, né? Essas são as diferenças que vai mudando de som desses sinais massoréticos, que as vogais no hebraico, elas não são chamadas vogais, elas são chamadas sinais massoréticos, ok? Agora vamos para a letra O. A letra O ela tem mais variações, né? Mas não atrapalha em nada, né? Se a gente seguir a regra direitinho, o som sempre vai ser mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, vamos para a letra O. A letra O, vamos pegar novamente a consoante P, né? Lá da língua hebraica. Não mistura com o P da nossa língua não, porque senão você vai se confundir. É o P da língua hebraica, que é essa parecendo um G ao contrário, mas que tem o som do P da nossa língua, né? Se você pegar por exemplo, o Olen, a letra O lá, você não vai falar a letra O, você vai falar sinal massorético Olen. Aqui, ó, é um pontinho. Esse ponto aqui, ó. Sinal massorético Olen. É só um ponto, não tem outra coisa não. O que esse ponto aqui significa? Um som de O. Esse ponto, veja bem, esse ponto, ele tá, por exemplo, ele tá com a letra P aqui, ele tá em cima do P, tá vendo aqui, ó, tá em cima do P, esse P com esse O lá em cima, ele vai ficar com o som de O, é um som longo, viu? Longo, O. Para ficar o som curto, tem que ser novamente esse Tzinho. Esse Tzinho aqui, né? No caso aqui ele ficou embaixo. É um pó breve, né? Pó. Entenderam? Tem uma variaçãozinha aqui, aonde agora você tem que ter cuidado. Essa variação aqui, quando você pega o VAV tem som de V, na verdade. O VAV, todo mundo sabe que, já olhou as letras lá do hebraico, as 22 letras, sabe que o VAV tem som de V. Só que se o VAV ele tiver, um exemplo, se ele tiver com um pontinho em cima, aí muda. Ele passa a ser
em vez dele ter a sonorização de V, ele, no caso aqui ele vai ter uma sonorização de O. Mas o ponto tem que estar em cima. É o Olen em cima do VAV. Chama-se Olen pleno. Ele está em cima do VAV, mas é o som do O novamente. Junta a letra consoante VAV e o sinal maçorético Olen, então se torna O, né? No caso aqui, seria Pó se tivesse, como está aqui embaixo o exemplo, né? Aqui, o exemplo está aqui, para não ter erro. Tem que ter o P, não esquece do P, porque o VAV aqui ele está dando sustentação para o som desse sinal maçorético Olen, para ele se tornar som de O. E um O longo, ao lado de quem? No caso aqui ao lado do P, é outra forma de se escrever. É outra forma de se escrever a sonorização Pó, né? Pó, é um Pó longo. É outra forma, mas que existe também no hebraico. Depende da situação da palavra. Neste caso aqui, pegou-se como exemplo a consoante P, pegou-se como exemplo também aqui a consoante VAV, que tem som de V, mas aqui no caso o som dela some. Quando ela está com a bolinha em cima, o som dela de V some e ela assume a sonoridade de O, né, por causa do Olen. Tá vendo aqui? O Olen está aqui e aqui está o VAV e o O. Porque esse Olen pleno, ele não é escrito sozinho, igual está aqui uma bolinha. O Olen pleno, ele é um VAV com um O em cima, ou seja, com um Olen em cima. E dá um som de O. Então, Pó. Tem Pó aqui, tem Pó aqui também. Tem mais uma variação que complica um pouco, mas tudo tem a regrinha. Se você seguir a regrinha, você não erra. No caso aqui agora, porque tem o Pó longo, que eu falei, né? E tem o Pó breve, rápido. Para ter o Pó rápido, tem que pegar aqui o P mais o... chama-se Gametz Hatuf. Gametz Hatuf. É quando o P assume, no caso aqui o Olen se transforma num Olen diferente, com som rápido. Pó. Pronto. Pó. É esse tracinho aqui com essa... um tracinho, né? Veja bem, um tracinho com uma parte que desce parecendo com algumas outras letras que tem que a gente explicou, né? Mas é um traço, conforme nós fizemos, né? É porque quando tira a tinta, ele soma a outra tinta que está embaixo. Espera aí. Senão a tinta não desce, né? Então ele tem essa sonoridade. É a mesma coisa que está aqui representando a consoante com o sinal maçorético que tem som de vogal, né? Então aqui é um Pó rápido. P com o O, não é o Olen, mas é o O, Gametz Hatuf, que dá um som de O também. Então Pó, Pó rápido, né? E Pó é quando é longo. Então são 3 exemplos aqui, mas tudo dentro da regrinha, você não tem como errar, tudo está na apostila. Então vamos agora para o U, né? Nós vimos 3 exemplos, o A, o E e o I, o O, e vamos ver o exemplo do U aqui. O que acontece com o U, no caso aqui, a sonoridade do U? Sinal maçorético, Shure, é o Shure, né? Shure, o Shure, ele também acompanha o VAV. Para falar o Shure, você tem que ter um VAV com uma bolinha agora no meio do VAV. Do lado dele aqui, no meio, né? Praticamente. Como ele não é fechado, então é do lado esquerdo. Mas no meio dele aqui, embaixo dele, como se estivesse no meio da letra, né? Essa formação do VAV aqui com essa bolinha assume o som de U longo. U, né? Para o U funcionar U com o PU, né? No caso PU, então tá aqui, ó. Primeiro a consoante P, nós já vimos o exemplo, né? E depois o VAV com a bolinha dentro
que perde a sonoridade de V e se transforma em sonoridade de U. Juntando as duas, você lê da direita para a esquerda, sempre tem que ler da direita para a esquerda, não esqueça essa regra. U, então, é o som do sinal maçorético Shure, que dá o som de U. Tem outra também, diferença do Shure aqui, que dá o som longo, né? Para, no caso aqui, o Shure que dá o som breve, som de U, no caso, né? Kibbutz, ó, kibbutz, o kibbutz. O kibbutz, ele é o som, veja bem, 3 bolinhas na diagonal, juntando com a letra, você vê aqui que é o P, né? Parece um G, mas é um P, e tem som de P também. Juntando o P hebraico aqui com o maçorético Shure aqui embaixo, dá um som de Pu. Pronto, só Pu. É um Pu rápido, né? Então, tem o Pu rápido e tem o Pu longo. O Pu longo tem que usar o valve com a bolinha no meio, né? E o Pu rápido não precisa de valve, é só os 3 pontinhos na diagonal, debaixo da letra, no caso aqui da letra P. Não esqueça, letra P, no caso, né? Essa é a pronúncia do U. A longa é o Shure, a breve, ou seja, a rápida, é o kibbutz, né? Tá ok? Então, é o A, o E, o I, o O e o U. Se você olhar na apostila, está tudo certinho, não tem como errar também. Vamos aqui um pouquinho mais complicado, mas também, seguindo as regras, não tem erro. Tá dando para ver todo mundo? Agora vamos para um sinal maçorético que chama-se Sheva. O que é o Sheva? O Sheva, ele é um composto de 2 vogais que torna-se uma semivogal, ou seja, um som um pouquinho variado que dá um som de vogal, mas é um som que ele não é exatamente como uma vogal, ele é uma semivogal. Para existir esse som, que ele existe na língua hebraica, para ele ser representado pelos sinais maçoréticos, foi criado o Sheva, né? O Sheva simples, ele é 2 pontinhos. Eu botei ele aqui no canto, mas ele é 2 pontinhos. Pode estar aqui ou aqui. É só a representação, né? Para vocês verem, ó. Aqui também está ele, aqui também está e aqui também está. Qual a diferença do Sheva simples para o Sheva Kametz, composto de Kametz? Como eu disse, a regra não muda também para os sinais maçoréticos, sempre são lidos da direita para a esquerda. Então a diferença do Sheva simples, que é só 2 pontinhos um em cima do outro, debaixo de qualquer, no caso, consoante hebraica, né? Letra que tem o som de consoante, todas têm som de consoante lá, né? Por exemplo, com Kametz é o Sheva e mais esse, parecendo um Tzinho. Juntando as duas dá o som do Kametz. O Sheva simples é o som de E, né? É o E no caso, né? O som de Sheva Kametz, qual é o som que vai dar? O som do O, mas é um O reduzido. Você quase engole o O, você fala um O, quase engole o O, né? São segredos da língua hebraica, né? Depois tem mais uma variação, que é a segunda variação aqui, com o patar. O que é o patar? Nós vimos aquele tracinho parecendo um sinal de menos, né? Um hífen na gramática portuguesa, né? E na matemática parecendo um sinal de menos. Você lê sempre da direita para a esquerda, tem que sempre estar atento a esses detalhes, né? Tudo no hebraico você sempre lê da direita para a esquerda, você nunca vai ler nada lá da esquerda para a direita, entenderam? Então, mais uma vez está aqui, né, o simples, que é o Sheva, são 2 pontinhos, e o patá, que é o outro que nós vimos ali, tem som de A, né? Ele está aqui, ó, A, é um A reduzido, né? Um A bem rápido reduzido. Juntando as duas dá um som de um A reduzido. Isso na transliteração sai esse som, A, é um A bem rápido, né? Composto é mais a terceira variação, tem 3 variações. A terceira variação é o Sheva com o Segolo. O Sheva com o Segolo, nós vimos lá que o Segolo, qual é o som do Segolo? Olha lá, letra E no caso, né? Um E breve, né?
Então, letra E breve. Então, o segol composto com, no caso, o Sheva composto com... Você não vai falar o segol composto com Sheva. Não é assim que se lê. Você tem que ler ao contrário. É o Sheva composto com o segol. Que são essas duas aqui, ó. 2 pontos e 3 pontos. Aí dá um som de um E reduzido. Tem que ser um E bem rápido, né? É reduzido. Como exemplo, estão aqui essas 3 palavras que foi colocado para dar exemplo aqui, né? 3 palavras. Será que eu consegui ler essas 3 palavras aqui? Aqui, ó. B, Ra, Ra. É a pronúncia. B, Ra, Ra. O B, aqui está aqui o beit, né? Está aqui o som de E, que é o nós vimos aí, né? Que são o E, no caso ali, são, mas como aqui está com o Sheva, fica diferente, né? Ele já assume um som diferente, uma sonoridade diferente. Então é esvaído, né? B. O E normal ele é 2 pontinhos na horizontal. E o Sheva, né, que dá som de E, é na vertical. Então, B, aqui é o feit, uma bolinha transforma em beit, né? Juntando com o Sheva aqui simples, B. B, aí vem o Resh com o som do patá. Aí vem, no caso, o Resh tem som de R com o patá A, né? Berá. Aí vem aqui o Berá, Ra. Esse H aqui, ele tem, no caso aqui, Kaf e Raf, né? O Raf ele tem um som de H mesmo, sempre tem um som de H, mas é um H composto, não um H, por isso que é escrito na pronúncia com 2 H, né? É como se soasse 2 H, H, né? É um som de H, um som Berá, Ra. Esse Ra, porque tem o H no final aqui, ele não pode ser o Raf, ele tem que ser o Re, né? O Re não, o Rei. Tá vendo aqui, ó? Ele tem essa perninha com a perninha solta, não é grudado, né? Então, Berá, né? Ele quase some o som, né? Ah, é uma palavra que no final aqui é representado um H para a gente entender a pronúncia, né? Mas ele quase some esse som aqui, né? Berá. Tá vendo? Berá. Som de H com A. É aquela história do H do inglês, né? Honda, né? Hyundai, né? Do japonês. Tudo isso tem um H. Só que sai com uma sonoridade de R, né? Como se fosse assim, 2 R no caso, né? Dependendo da pronúncia, sai um som de 2 R. Na nossa língua portuguesa, no caso, né? Mas na língua deles é só um H mesmo, que representa o som da letra, aqui no caso, Raf. Kaf e Raf, né? Aqui é o Raf porque não tem a bolinha dentro. E aqui é o Re no final, né? Deu som de H. B, Ra, Ra. 2 H, o A e o H final aqui, né? É a pronúncia, né? Essa outra palavra aqui, tem como exemplo aqui, aqui já é composto o som, né? Nós vimos aqui o Sheva simples, tem som de E, né? Simples. O composto, veja bem, o composto, como nós falamos, sempre lendo da direita para a esquerda, no caso, então a bolinha apagou, mas era para colocá-la de volta, né? Mas tem que ser com azul, porque aqui a esquerda está em azul, senão vai ficar bagunçado. Pronto, voltando. Rapidinho a explicação. Aqui é o Sheva com Kametz. Por que Sheva com Kametz? Porque o Sheva são esses 2 pontinhos aqui na vertical e o Kametz é esse aqui parecendo um Tzinho do lado esquerdo, no caso, né? Sempre do lado esquerdo. Não existe o Sheva com Kametz, primeiro o T e depois os 2 pontos. Não, se lê da direita para a esquerda. Tem som de quê? O reduzido. Tá o exemplo aqui, ó.
Então aqui é um som de um O reduzido. Ro, mesmo caso daqui, ó. Né? Mesmo caso daqui, ó. Rolling. Tá vendo? Rolling. Rolling. O que é rolling? É aqui o Ré, o O reduzido, né? O lamed, que nós aprendemos lá das letras, né? Lamed. E aqui o O de quê? Do rolling. O rolling normal, né? Que tem som de O. Rolling normal, essa bolinha. Debaixo da letra, aqui é a letra, é o som da consoante. E esse sinal maçorético é o som da vogal. Olem, né? Melhor dizendo, ole, né? Por que ole? Porque aqui na frente tem o que é isso aqui? Iud, som de I. O I na língua hebraica, nós acostumamos ele como consoante, né? Mas na língua hebraica, ou melhor dizendo, o I nós acostumamos na nossa língua como vogal. Para a gente falar o I como uma consoante, só citar o Y, né? Que aí já muda tudo, né? Mas no caso do hebraico é o Yud. O Yud tem som de I. E é considerado lá não uma vogal, uma consoante. Então, mas como a gente escreve na pronúncia, ole, então é como se fosse um som de I. Essa consoante Yud, aqui ela representa uma vogal, um som de vogal, mas se escreve sempre a consoante, não é a vogal. Não vai botar aqui, por exemplo, letra I, tá lá o I lá, né? Iricaton, não vale, não pode. Tem que ser o que está aqui, né? O Yud. Ok? Então, agora mais o outro som composto, o segundo, né? Nós fizemos o primeiro lá. O som composto. Antes de eu concluir aqui, eu esqueci de falar aqui para vocês, né? Berahar quer dizer bênção, tradução. Ole quer dizer doença. Na apostila está bem explicado, né? Segundo o som composto do Sheva, é o Sheva com patar, ou seja, um A reduzido. O exemplo aqui é Ari. Está aqui a primeira letra, né, do alfabeto hebraico, o Aleph. Ele não tem som, mas ele está aqui, ele serve de base para o sinal maçorético, né? Ele serve de base aqui, né? Aleph com mais o som composto do Sheva com o Patá, Ari, né? Aí vem o Resh aqui, agora sim, agora o I entrou sozinho aqui, né? O som do maçorético da vogal I entrou sozinho, né? Que é a bolinha, nós aprendemos lá na tabela lá, né? É a bolinha debaixo do Resh e vem, o que é isso aqui? Mais um Yud. Ari. O que significa Ari? Na língua hebraica você fala Ari, não é Ari não, você fala Ari, né? Não pode mudar a pronúncia. Leão, quer dizer leão. E por último aqui o Sheva composto, começando da direita para a esquerda, o Sheva mais o Segole. Os Segole são esses três pontinhos que você está vendo aí, né? Acho que está dando para ver muito bem, né? Está bem claro. Se você pegar o exemplo dele, né? Você vai ter um E reduzido. O exemplo é essa palavra aqui, Elohim. Aí, ó, Elohim. Elohim quer dizer o quê? Deus ou deuses. Por que que está novamente aqui o Aleph, que é essa primeira consoante do alfabeto hebraico, não tem som. Ele está aqui servindo como base para o Sheva composto. Não foi o que nós citamos aqui em cima? Sheva composto. Sheva com mais o Segole, são os três pontinhos. O Sheva são os dois pontinhos. Sempre lendo da direita para a esquerda. O Aleph não tem som, então vem. Tá vendo aqui, ó? Só que esse sinal aqui, quando eu estava escrevendo, eu escrevi rápido, eu coloquei errado aqui, no caso, né? Não, tá certo, não escrevi errado não. É porque é muita regra que você tem que observar, né? Aqui o som do E, né, é reduzido, tá certo, aqui é o Sheva composto, debaixo do Aleph. E aqui no caso o Lamed, que é a consoante, tem som de L, e aqui apareceu aquele sinal lá, que está lá no O. Sinalzinho que está lá no O. Tá vendo lá?
Ele está aqui, ó, do lado do lamed. É porque eu, olhando aqui ligeiro, eu não percebi de imediato, porque a gente tem que olhar bem a palavra para não confundir o som das letras, né, consoante e nem dos sinais maçonéticos. Tem que ser tudo, cada coisa no seu devido tempo, e assim você junta o som, né, das letras, dos sinais maçonéticos e forma o som da palavra, para poder você falar a palavra corretamente. Então você vê aqui o lamed, tá aqui o lamed. Aí vem o, qual é o que está aqui, ó? Segol. No caso aqui não é segol, segol está aqui. Mas aqui no lamed é simplesmente o sinal do O, valendo aqui o O, né? Eló, L mais O, Ló, né? Eló, lamed com, você vê ali na bolinha, o Olen. Rim, Elohim, né? Elohim. Aí vem aqui o Re, com, mais aqui o que tem aqui embaixo? O som do I. Olha lá o som do I. É o iricatom. Iricatom. Dá o som de I puro, né? É o som do I aqui como vogal, aqui no caso, né? É mais sustentado também pelo Iud aqui na frente. Não tem, o Iud está sempre junto, né? E Elohim, Elohim. Terminando a palavra, para dar o som certinho das consoantes com os sinais maçonéticos junto aqui para formar a palavra direitinho, Elohim, por final aqui é o men. Só que esse men aqui não é o men desse aqui que você faz um S cortado. É o men de final de palavra, men sofite. No final dessa palavra Elohim tem um men sofite. Elohim dá um som de M sumido, né? Quase sumido, né? Ok? Então essa é a explicação do Sheva. E com os exemplos, as pronúncias e as traduções. O primeiro exemplo, né, foi Berahá, significa bênção. O segundo exemplo do Sheva é Kamitz, né, com Kamitz, que o primeiro foi o Sheva simples, né? O segundo foi com o Kamitz, que no final aqui escrevemos a palavra Holy, tradução doença. Segundo exemplo com Patá. Tá vendo aí, ó? É composto, né? Do primeiro exemplo até o terceiro aqui são Shevas compostos. O primeiro exemplo aqui do Sheva ele é simples. O segundo, terceiro e o quarto são compostos, né? Então é o primeiro exemplo, o segundo exemplo, o terceiro exemplo. O último exemplo aqui é o com Segolo, né? Então o exemplo aqui foi Elohim, que está aqui o Sheva aqui, né? Embaixo do Aleph. Dá o som da palavra, a gente escreveu da direita para a esquerda para entender, mas se a gente fosse escrever em hebraico, teria que escrever a gente escreveu da esquerda para a direita, mas teria que escrever da direita para a esquerda lá. Essa palavra aqui seria da direita para a esquerda. Só como nós estamos dando só exemplos, né? A gente escreve para você entender, porque você não sabe hebraico. Poucas pessoas, né, que não estudaram conseguem entender isso rápido. Tem que ir estudando ao longo do tempo para poder pegar. Isso é muito tempo de aprendizado, não é só um dia e nem um mês não. Você está treinando, você vai adquirindo o conhecimento ao longo do tempo. Mas o importante é que aqui foi usado o Sheva composto com Segolo. Ó, Sheva, Segolo. Aí no final aqui, juntando as letras aqui como exemplo, deu a palavra Elohim, quer dizer Deus ou deuses, no plural. Toda palavra que tem no final, né, na língua hebraica, representa um plural da palavra. Se ela é uma palavra com sentido masculino, o plural dela termina com in. Se ela é uma palavra com sentido feminino, no final dela é ot. Isso é outra coisa que nós vamos ver mais na frente. Ok? Então essa aula aqui quarta aula teórica e prática, ela encerra essa parte aqui. E na próxima quinta aula nós vamos estar vendo outras coisas, né? E tudo seguindo os exemplos da apostila. Não adianta você querer ver essa aula fora da apostila, que você não vai entender ela. Você vai ter que seguir o exemplo. Para isso foi feita a apostila. É importante que todos tenham a sua cópia da apostila. Se quiser pegar o PDF também da apostila e mandar imprimir ele, não tem problema. Você não vai pagar nada para nós. Você vai pagar para a pessoa que imprimir para você e fazer a encadernação. Você fica com o livro na mão, igual eu estou aqui. É o mesmo livro. O PDF é para você olhar no computador, no celular
E a impressão é para você poder olhar a hora que você quiser, né? Como um livro, como uma encadernação, que fica interessante você olhar, né? Mas no final, tudo que está aqui é o que a gente está colocando, né? E hoje, 20, né? 21 no caso, 21, nós estamos já no dia 21/5, né? 21/5 de 2023. Eu estou gravando essa aula hoje, mas ela vai servir para você a partir de amanhã, 22/5/2023, ou qualquer outro dia que você quiser ver ela, né? Vai ficar a seu critério. O importante é que você faça os exercícios, não pode deixar de fazer os exercícios, porque isso vai te dar segurança no que você está fazendo, né? Tudo isso a gente acompanha, né? A gente vai fazendo. Na próxima aula a gente vai estar olhando também mais outros assuntos interessantes, dando continuidade na apostila. Tem que ver as letras também cursivas, né? Que você vai escrever muito usando elas também. Mas o mais importante para nós são as quadráticas. As cursivas é para você, quando quiser escrever rapidinho, se adaptar a elas, você escreve rápido. Mas o estudo da língua hebraica ele é feito em cima das letras quadráticas. E esses sinais aqui é para quem tem um pouquinho de dificuldade, ficar mais fácil de entender. Mas uma coisa eu vou deixar bem claro, não tem sinais maçoréticos na língua hebraica para fazer curso. Isso aí esquece, isso aí é coisa nova, né? de um tempo para cá. Como o alfabeto é moderno, né? Então eles inventaram essas coisas aí. Mas com o tempo, na medida que você for estudando, você vai aprender a substituir o som desses sinais aí por vogais da própria língua hebraica, que é uma coisa que a sua mente vai, ao longo do tempo, ser treinada e ela vai conseguir assimilar isso e substituir. Igual nós substituímos o som, nós usando as letras, nós substituímos as letras pelos nossos sons. E substitui o som que nós falamos na nossa língua também portuguesa pelas letras, né? Então é apenas uma questão de substituição, né? De saber fazer a substituição no momento, na hora certa, e com isso você vai conquistando o entendimento tanto da língua como da escrita e da fala, que são três coisas que uma colabora com a outra, né? Você fala e você escreve, e quando você escreve, você tem que saber ler o que você está escrevendo. Por isso que você tem que aprender direitinho as letras hebraicas, para poder, se você for escrever em hebraico, se você não fazer as letras direito, vai sair tudo errado. Ok? Então, Morei Yosef fica por aqui, e vamos à próxima aula que vem em breve, ok? Shalom.